Olá, amigos do canal A Poderosa Palavra de Deus. A paz de Cristo para a sua vida. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Vamos continuar nossa jornada pelo livro de Números. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos, deixe o like e comente no vídeo, isso ajuda o YouTube a recomendar o vídeo. Vamos lá! Livro de Números, o capítulo 21. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então, Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se, de fato, entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Orma. Então, partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então, Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois, partiram de Obote e se acamparam em Ijeabarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali, partiram e se acamparam no vale de Zerede. E, dali, partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufa, e os vales do Arnon, e o declive dos vales, que se inclina para a sede de Ar, e se encosta aos limites de Moabe. Dali partiram para Bir, este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunta o povo, e lhe darei água. Então, cantou Israel este cântico: Brota, ó poço! Entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com os seus bordões. Do deserto, partiram para Matana, e, de Matana, para Naaliel e, de Naaliel, para Bamote. De Bamote, ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Vitória sobre Seom, rei de Esbom. Então, Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém Seom não deixou passar a Israel pelo seu país, antes, reuniu todo o seu povo, e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim, Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até ao Arnon. Pelo que dizem os poetas: Vinde a Esbom. Edifique-se. Estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom, e chama, da cidade de Seom, e consumiu a Ar, de Moabe, e os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe! Perdido estás, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos, e suas filhas, como cativas, a Seom, rei dos amorreus. Nós os asseteamos. Estão destruídos desde Esbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo, até Medeba. Vitória sobre Og, rei de Bazã. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois, mandou Moisés espiar a Jazer, tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então, voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele, e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o feriram, a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra.
O capítulo 22. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora, lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então, os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem, agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então, disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo, enviou Balaque príncipes, em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão, de noite, e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Então, Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos, com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então, Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então, o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com a vara. Então, o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e, agora, te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje. Acaso, tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então, o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então, o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu, agora, te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então, Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: Porventura, não enviei mensageiros a chamar-te?
Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te. Respondeu Balaão a Balaque: Eis-me perante ti, acaso, poderei eu, agora, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Então, Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote-Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. O capítulo 23. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como dissera Balaão, e ofereceram Balaque e Balaão um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então, Balaão disse a Balaque: Fica junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então, subiu a um monte escalvado. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Preparei 7 altares e sobre cada altar ofereci um novilho e um carneiro. Então, o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque e falarás assim. Voltou para ele, e eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então, proferiu a sua palavra e disse: De Arame trouxe Balaque, rei de Moabe, dos montes do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me Jacó, e vem, denuncia Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como denunciareis o que o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó ou contou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então, disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e tu, totalmente, os abençoaste. Mas ele respondeu: Acaso não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Disse-lhe Balaque: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás somente a última parte dele, mas não verás todo, e amaldiçoa-mo dali. Levou consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então, Balaão disse a Balaque: Fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs a palavra na sua boca e disse: Torna para Balaque e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do seu holocausto, e com ele os príncipes de Moabe. Perguntou-lhe Balaque: Que falou o Senhor? Então, proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou desventura em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se dirá de Jacó e de Israel: Que coisas Deus tem feito? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então, Balaque disse a Balaão: Nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te disse eu que tudo o que o Senhor dissesse isso faria? Disse mais Balaque a Balaão: Rogo-te que venhas, e te levarei a outro lugar. Porventura, parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então, Balaque levou Balaão ao cimo de Peor, que olha para o deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. O capítulo 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não recorreu, como das outras vezes, aos encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos, viu a Israel acampado segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai de olhos abertos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementes estarão em muitas águas, e o seu rei se exaltará mais do que Agag, e o seu reino será elevado. Deus o tirou do Egito,
as forças dele são como as do boi selvagem, devorará as nações, seus inimigos, quebrará os seus ossos e os atravessará com as suas setas. Agachou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então, acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e bateu ele as mãos, e disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém já 3 vezes os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para tua casa. Eu dissera que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Então, Balaão disse a Balaque: não falei, também, aos teus mensageiros, que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor, fazendo, quer bem, quer mal, por minha própria vontade. O que o Senhor falar, isso falarei. Eis que, agora, me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu, nos últimos dias. Então, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não no presente, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, Seir, também, será uma possessão dos seus inimigos, mas Israel fará proezas. De Jacó procederá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Viu o Quineu, proferiu a sua palavra e disse: segura está a tua habitação, puseste o teu ninho na penha. Todavia, o Quineu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Proferiu, ainda, a sua palavra e disse: ai! Quem viverá, quando Deus fizer isto? Homens virão das costas de Quitim, afligirão a Assur e a Éber, mas também eles perecerão. Então, Balaão se levantou e se foi e voltou para o seu lugar. Também Balaque se foi pelo seu caminho. Obrigado. Chegamos ao final de mais um vídeo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda o YouTube a recomendar o canal. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.